Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam aprendendo bem com as nossas aulas, porque o objetivo maior da educação, principalmente no que nós estamos estudando aqui, que é a história, é ajudarmos a sermos pessoas melhores e sermos isso a partir da observação, a partir da reflexão, a partir da nossa ação no meio onde nós estamos inseridos. Tudo bem, então vamos lá, né? Nós estamos estudando nessas últimas aulas a respeito de algumas características da Idade Média. Estamos estudando assim de forma dividida para que nós possamos compreender melhor toda essa questão da Idade Média. Isso não aconteceu uma coisa após outra, a maioria desses fatos que nós estamos estudando aqui. Aconteceram quase que ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas nós estudamos assim dessa forma para facilitar a compreensão, certo? Nós estudamos as características nas últimas aulas, as características da Idade Média, o período que foi do século V até o século XV. Nós vimos que existia um grande domínio a partir das riquezas, e a principal fonte de riqueza naquele período eram as terras, o feudalismo, aquele sistema político e econômico cuja fonte de riqueza era a terra. Então, quanto mais terra uma pessoa tivesse, mais rica essa pessoa seria. E aí então, a partir disso foi se formando o feudalismo. E nós vimos que uma das características importantes deste período do feudalismo se deu a respeito, além dessa parte política, dessa parte econômica, que também o que eu vou falar agora não deixa de ser político e econômico, a respeito da atuação da igreja, um aspecto também que eu quero acrescentar culturalmente falando. Então nós vimos que a igreja ela tinha muitas terras, muita posse de terra, porque muitos reis que iam para as guerras, quando conquistavam algum território, uma parte daquele território ficava para a igreja. Então ela passou a ser chamada pelos historiadores de a grande senhora feudal, ou seja, tinha muitas terras, muitas propriedades. A influência da igreja não estava somente nisso, estava também na formação cultural, vamos dizer assim, do pensamento das pessoas. Tudo era voltado para o aspecto teológico naquele período da Idade Média. E aí, um outro aspecto que nós vamos estudar hoje dessa atuação da igreja foi a Inquisição, chamada também de Santa Inquisição. Então vamos lá, o que é que acontece? A Inquisição, ela deu origem, teve seu início no século XIII, mas por volta do ano 1231, quando o Papa Gregório IX, ele criou esse órgão na igreja, isso na Europa, para poder combater as heresias e tudo aquilo que era contrário ao que a igreja ensinava. E isso, de certa forma, afetava o poder da igreja. Porque se as pessoas deixassem de acreditar no que a igreja ensinava, então ia fazer o que queria e a igreja não teria, de certa forma, aquela condução da sociedade no sentido de formar as pessoas, a sua mentalidade, no seu modo de ser e de agir. Certo? Então o que é que acontece? Mas aí, professor, você falou heresia. O que é heresia? Então vamos lá. Heresia é tudo aquilo que é contrário ao que a igreja ensina, a tudo aquilo que a igreja crê. Tudo que é contrário ao que a igreja ensina e crê, isso é chamado de heresia, certo? Então, o que era de ensinamentos e interpretações contrárias à fé cristã, a igreja chama de heresia. Então, o objetivo do Papa Gregório IX era combater tudo isso. Tudo que era contrário ao que a igreja ensinava, certo? E essa Inquisição aconteceu onde? Na Europa. A Europa é o continente. Mais precisamente nos países Espanha, Alemanha, França, Portugal e na Itália, certo? Então, esse órgão da Inquisição era formado uma espécie de tribunal, desse órgão, onde a missão ali seria descobrir e julgar aquelas pessoas que eram hereges, ou seja, que praticavam a heresia, e punir aqueles que não obedecessem à igreja.
E como era que acontecia? Que punição era essa? Desde a excomunhão, né, ou então a condenação. Prisão, condenação. O que é excomunhão? Vamos lá. Comunhão é estar com, estar junto, tomar parte. Por exemplo, se eu acredito, vamos dizer assim, um exemplo bem da nossa atualidade. Eu digo que navegar nas redes sociais é muito bom. Você concorda comigo. Então, o seu pensamento está em comunhão com o meu pensamento. Deu para entender? Você concorda com aquilo que eu penso. Ah, o WhatsApp é muito bom, o Instagram é muito bom. Então, uma série é muito bom. Assistir uma série, assistir um filme, com um lanche, alguma coisa do tipo, ou ficar de boa ali assistindo. Isso é bom. Eu digo isso, você concorda. Então, você está em comunhão comigo. Pronto. Quando você, se você me diz, por exemplo, que chocolate é ruim, e eu digo, não, é bom. Então aí está havendo uma discordância. Você tem a sua opinião, e a minha opinião não está com a sua, junto com a sua opinião, não está em comum união, aí vem o nome comunhão, com a sua. Ou seja, é uma discordância, é um discordar. Então, aí para a igreja, aquelas pessoas que fossem contra o que ela ensinava, o que ela dizia, não estavam em comunhão com ela. Então era excomungado, ou seja, fora da comunhão. E acontecia também algumas condenações, como por exemplo, condenação à morte. Algumas pessoas eram punidas, mortas na fogueira. Você pode dizer, sério, professor, a igreja fazia isso? Nós vamos chegar mais adiante nisso. Vocês vão perceber que não era, e na maioria dos casos, a igreja em si, mas aqueles que estavam lá que tinham uma ideologia voltada para outras coisas e não para o que a igreja ensinava, certo? Então vamos lá. Mas antes de adentrarmos nesse assunto, vamos saber quais eram essas heresias que estavam aí, então, que estavam bombando naquele tempo aí na Idade Média, que fez o Papa Gregório IX tomar essa atitude de criar a Inquisição. Uma delas, que aconteceu por volta aí do século VI, isso de forma mais forte, era o arianismo. O que era essa heresia do arianismo? Que surgiu lá no Império Bizantino. O arianismo, essa teoria do arianismo dizia que Cristo, Jesus Cristo, ele não tinha uma natureza humana. Ele era simplesmente um homem comum. Ou seja, o arianismo dizia que Cristo não tinha nada de divino, não tinha nada de Deus. Era um homem igual a qualquer outro. E aí, depois, a igreja vai convocar concílios, desde o século IV que já se defendia isso, como por exemplo no concílio de Nicéia, onde o Papa Silvestre I, ele vai dizer que não, que Cristo era homem e Deus. E aí, ou seja, ele era humano e ao mesmo tempo era divino. Depois vai ter uma outra heresia, que a igreja chamou de heresia, que era o nestorianismo. O que é o nestorianismo? Dizia que Cristo tinha duas pessoas, uma divina e uma humana. Ou seja, existia o Cristo divino, Cristo divindade, o Cristo Deus, e existia o Cristo homem. E a igreja disse que não. Cristo era único. Era Deus e homem, em uma única pessoa. Isso era o nestorianismo. Você pode dizer, de onde vem esses nomes, professor? Arianismo, nestorianismo. Só relacionado aos nomes das pessoas que davam início a essa discussão, que defendia isso. O arianismo, por exemplo, era um padre chamado Diário, que defendia isso. Da mesma forma, o nestorianismo. No século V surgiu outra heresia, que era o monofisismo. Então esse monofisismo dizia que Jesus Cristo era somente divino, era somente uma divindade, não tinha nada de humano. Enfim,
Aí tudo isso discordava do que a igreja ensinava, do que a igreja pregava. Eu só aqui estou dizendo o exemplo das maiores. Mas existiram várias outras. E umas que hoje nós podemos dizer até que aqueles que discordavam estavam certos. Como por exemplo Galileu Galilei e tantos outros, que diziam que não era a Terra que era o centro do universo. O Sol é que é o centro de um sistema. O universo tem vários sistemas. Um desses sistemas chama-se Sistema Solar, cujo centro é o Sol, e a Terra, como outros países, como outros planetas, ficam ao redor desse Sol. O que naquele tempo era um absurdo dizer isso. O pensamento era que a Terra fosse o centro e os outros que existissem ficassem ao redor da Terra. Porque qual era o pensamento? Que na Terra vivia o ser humano, o homem, a mulher, que tinham sido criados à imagem e semelhança de Deus, conforme a Bíblia. Então ela deveria estar no centro de toda a criação. E aí houve muita discussão, muito problema, muita briga por conta disso. Ou de dizer que a Terra era plana. E enfim, que nós sabemos que não é. Ou seja, tantas e tantas outras coisas dessa espécie aí. Que nem sempre, preste atenção aí, nem sempre as heresias eram coisas relacionadas à teologia, à fé. Né? Algumas coisas estavam relacionadas a critérios científicos. Então o que acontece? Quando a igreja, por exemplo, condenava aquelas pessoas que estavam no tribunal ali, condenava alguma pessoa por discordar ou pensar diferente, aí tem alguns instrumentos que era para a pessoa, instrumentos de tortura, onde a pessoa tinha que, para ver se a pessoa negava o que tinha dito, para ver se voltava atrás na sua decisão, enfim, tantas outras coisas. E chegava até a morte, principalmente morte na fogueira. Quem tem curiosidade pode acessar e fazer uma pesquisa na internet. E se você quiser socializar comigo o que você achou interessante, o que você viu, pode compartilhar comigo e nós conversamos, certo? Só que tem uma observação que eu quero fazer aqui. Existia nessa Inquisição algo que nós podemos chamar de politicagem. Basta que nós entendamos o seguinte: naquele tempo, nem todas as pessoas que estavam lá à frente da igreja assumiam um cargo na igreja, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, como padre ou como bispo, estavam ali por vocação. Estavam ali por interesse, comprava-se o título. O meu filho, por exemplo, um pai dizia: eu quero que meu filho seja um bispo. Aí ele dava tantas terras para que o filho fosse bispo. Como a igreja, o filho ia ter acesso a tudo que era de bens da igreja. Então, vamos dizer assim, ele não perdia aquilo ali. Entende? Por interesse, por jogo político, para ver se, como sendo um cardeal, um bispo ou um padre, poderia dominar mais. E aí entrava em confronto com, se tinha uma família que era rival, aí aproveitava para colocar o filho para ser um bispo ou um papa, seja lá o que, para ter mais poder. Disputa de poder. Disputa de poder. Aí você pode dizer, todo mundo, a igreja toda naquele tempo era assim? Não. Eram algumas pessoas. Nós dissermos que foram todos, então nós estamos errando. Da mesma forma, por exemplo, se um aluno não manda atividade, aí eu vou dizer, olha, o aluno da escola, os alunos da escola X são todos ruins, não mandam atividade. Eu estou errando. Eu vou dizer, porque tem aquele aluno que manda. E eu estou errando também de dizer que o aluno é ruim, se eu dissesse, né? Porque não está mandando, porque eu não sei o que está acontecendo com a realidade, com a vida daquele aluno, ou se tem um problema. Então é como se às vezes nós julgássemos por uma aparência, né? Ou por uma pessoa, por um ato de uma pessoa. Se um médico passa um remédio e aquele remédio foi errado, eu vou dizer que todos os médicos erram, todos os médicos fazem aquilo. Não, foi um erro daquela pessoa naquele momento. Então, o que é que acontece? Nesse tempo, né, acontecia isso. Então, muitas pessoas mandavam matar. Por exemplo, um rei, um nobre, tinha um filho que era um bispo, ou que era um cardeal. Aí ele dizia,
olha, meu filho, aquele nosso rival, eu vi ele fazendo uma coisa que era parecida com a heresia. Vai lá, condena ele. Aí condenava, entendeu? Era como se fosse uma disputa. É uma forma que eles tinham de... Aí muitas dessas coisas aconteceram, não por uma questão de fé, não por uma questão de heresia, mas porque eles queriam manobrar ali alguma coisa a seu bel prazer. Tinham outros interesses. O que é que acontece? Foram erros, aconteceram, muitos. E aí vamos voltar agora, a sair da Idade Média um pouco e vamos a uns 20 anos atrás, 21 anos atrás, no ano 2000. O então Papa João Paulo II, no ano 2000 anos do nascimento de Cristo, ele veio a público, pedir perdão por todos os erros que os filhos da Igreja cometeram ao longo dos 20 séculos, principalmente os erros relacionados à Inquisição. Aí por aí nós já podemos entender o que eu expliquei agora há pouco. Veja, ele não disse assim, eu quero pedir perdão por todos os erros que a Igreja cometeu. Ele disse pedir perdão pelos erros que alguns filhos da Igreja cometeram. Então é o raciocínio que nós estávamos tendo aqui. Não foram todos que erraram, porque tinha aqueles que defendiam o direito à justiça, tinham aqueles que defendiam... Claro que não tinha muita voz nem vez, como acontece hoje na nossa sociedade. Os pobres, enfim. E não existia essa forma de pensamento naquele tempo, na maioria. Aí o que acontece? Se condenava. Então João Paulo II ele pediu perdão, reconhecendo que, nessa mesma linha de raciocínio nosso aqui, havia uma politicagem ali no meio. Então, era isso que nós queríamos estudar, refletir um pouco hoje sobre a Inquisição. E se nós olharmos, fizermos uma reflexão, saindo um pouco da Inquisição e puxando um pouquinho para a realidade de hoje, falando de democracia. A pessoa está lá no poder, assumiu o cargo, no governo, seja lá o que for, eu posso fazer o que eu quiser. Um exemplo. Porque sou eu que mando. Eu estou ali, aquela pessoa foi eleita para defender os direitos da população. Mas lá ele vai enriquecer alguém, ele vai, enfim, fazer uma corrupção ali, ele vai financiar algo próprio, enfim, desvia o sentido. Pronto. Era a mesma coisa da igreja naquele tempo. As pessoas chegavam lá para serem padres ou bispos, mas no meio do caminho tinha esse desvio aí. Certo? É uma reflexão, porque às vezes o poder ele pode corromper. O poder, a riqueza, o status, uma posição social pode corromper a vida de uma pessoa. Por isso que nós temos que conservar sempre a nossa essência. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Não deixem de responder a atividade.